cidadãos estrangeiros acabam comprando documentos angolanos, como bilhete de identidade e passaporte, para assim conseguirem sair da África. Como principal destino tem Europa e Brasil. Mano do céu. Como principal destino tem Europa e Brasil. Bom, pessoal, eu sou angolano. Para mim conseguir ter bilhete custa pra caramba, entendeu? Graças a Deus tenho um passaporte, nunca paguei nenhum centavo. Sempre aturei fila desnecessária para conseguir bilhete. Discuti desnecessariamente para conseguir o passaporte. E hoje, graças a Deus, tenho um bom passaporte. E aqui em Angola é assim, quando você tem passaporte tem que dar graças a Deus, entendeu? Mas hoje vamos tratar de um assunto mais específico. São estrangeiros que acabam vindo aqui para Angola, obtêm esses documentos de forma fraudulenta, porque tem sim alguns procedimentos que devem seguir para conseguir obter a nacionalidade angolana. Em contrapartida, o que é que eles fazem? Depois da obtenção desses documentos, com previsibilidade, eles zarpam para outros países, Europa, países europeus como Portugal e França, e Estados Unidos da América e Brasil. Uma boa parte deles acabam indo para o Brasil e para Portugal. Mega pessoal, de Portugal para a França, entendeu? De Portugal para a França. É isso que eles fazem, entendeu? Mega pessoal, bem-vindos para mais vídeos. Eu sou o Boninho, para quem não me conhece. Já se inscreva no canal, já ative as notificações, se esse assunto te interessa, para saber mais ou menos o que é isso. 20 cidadãos foram presos ou foram pegos, já foram encaminhados pelo Ministério Público, já foram pegos na ilha de Luanda, onde tem lá a campanha para pessoas que querem tratar bilhete, querem tratar passaporte, né? Porque Angola agora implementou um novo tipo de passaporte, mais tecnológico, mais seguro, segundo o Ministério do Interior. E para aqueles que querem tratar carta de condução, certo? É uma massificação de cidadãos angolanos que estão na fila dia e noite, segunda a domingo, desculpa, para conseguirem obter aí o passaporte, para conseguirem sair do país, certo? Só que no âmbito daquela campanha para os angolanos, foi descoberto 20 cidadãos que acabavam não ser angolanos e estavam na posse de documentos falsos angolanos. O governo está atrás desses indivíduos que acabam falsificando documentos perfeitamente para conseguir obter passaporte. Ponto. Esses cidadãos, a maioria deles são da República Democrática do Congo. Não é a primeira vez que eu venho aqui no canal falar um pouco sobre pessoas que vêm lá do Congo, né? Nossos irmãos já congoleses que entram aqui em Angola de forma fraudulenta, acabam obtendo passaporte e outras documentações para conseguir se inserir em todos os lugares. Entendeu? De sair do país a concorrer no concurso público. Entende? Ponto. Agora vamos falar aqui sobre precedentes. No ano de 2022, 2023, começou a sair diversas notícias onde dava-se conta de indivíduos ou cidadãos de forma premeditadas que acabavam saindo da República Democrática do Congo com uma grana específica, chegavam aqui a Angola, tudo isso porque tinham promessa de pessoas que iriam nos conseguir os documentos. É muito difícil sair da República do Congo ou, por exemplo, sair de um outro país africanos que estão em conflito para fora do país, certo? Primeiro você tem que pedir asilo, você tem que trabalhar muito para conseguir transporte, vir na capital por um tempo, conseguir links, assim conseguir sair do país. Mas para pessoas que não têm essa tal paciência e têm urgência de sair, o que é que elas fazem? Acabam migrando, saem dos países delas, vêm para países mais próximos, Moçambique, Angola, Namíbia, Botsuana, são esses países que mais acabam tendo facilidade para conseguirem sair da Angola, certo? Então, elas vêm aqui para Angola, posto aqui em Angola, ficam 6 meses no máximo, engravidam, ou já vêm grávidas lá da República Democrática do Congo, conseguem essas documentações de uma forma fraudulenta e pegam os voos e vazam. Em 2023, teve um grupo de mulheres angolanas que foram no Brasil para dar à luz, para aproveitar, por exemplo, assim, algumas ajudas sociais. Para quem não sabe, no Brasil tem um projeto não, né? É uma coisa muito bem consolidada chamada o SUS. Muitos brasileiros criticam, mas eu posso vir aqui falar assim que aquilo funciona. Já entendi por que muitos criticam e é normal. Sabes, o SUS foi feito para pessoas que não têm possibilidade, entendeu? Mas porque é inclusivo, então todo mundo acaba se beneficiando, certo? Em lugares muito populosos, claro que não tem como funcionar em perfeitas condições, mas em cidades pequenas funciona em perfeitas condições. E essas mulheres acabam saindo daqui grávidas, ganham visto, outras vão em cabinda, entendeu? Ganham asilo, entendeu? Vão para Canadá, vão para os Estados Unidos da América, mas especificamente dessas senhoras, saíram de Luanda e chegaram lá no Brasil. Lá no Brasil, deram à luz e as senhoras acabavam não tendo possibilidade para trabalhar, porque tinham que cuidar das crianças e estavam aí com aquelas irregularidades migratórias. Quando foram entrevistadas, deu-se conta que elas realmente não são angolanas.
porque havia incoerência nas histórias que eles contavam. Até que uma senhora acabou abrindo o jogo, disse que existe uma rede, blá blá blá, que acaba facilitando os documentos, não sei quantos. O governo investigou, tanto o governo brasileiro quanto o governo angolano. Mais tarde começamos a receber a notícia que sim, algumas pessoas foram presas. E essa gangue aí, não é gangue, né? São elementos que são corruptos nas cidades do interior, que acabam facilitando esses estrangeiros acabando obtendo documentos. Estamos a falar de chineses, estamos a falar de vietnamitas, estamos a falar de muitos congoleses, estamos a falar também de guineenses, por exemplo, que acabam vindo aqui e obtêm esses documentos. E existem pessoas que recrutam essas pessoas que acabam querendo ter esses documentos, pagam um valor mais ou menos de 1 milhão para obter todos os documentos até o passaporte, a 200 mil para obter só o bilhete de identidade. E tempo vai, tempo vem, muitas pessoas mais foram presas nessa investigação, nessa operação. Muitas pessoas foram presas. Ponto. Vamos falar sobre essa questão toda da Angola, pessoal. Aqui em Angola é muito difícil um angolano normal obter qualquer tipo de documento. Tudo precisa de gasosa. Entendeu? Existe uma mania dos nossos queridos irmãos que acabam trabalhando nesses órgãos para servir o público e eles dificultam mesmo a nossa vida. Fica parecendo que estão a nos fazer favor. O que acontece? Quando você vai lá tratar um pequeno documento, qualquer que seja, primeiro, não te dão boas informações de que necessariamente você precisa. E quando você vai tratar alguns documentos que estão lá escritos, elas te dão muita volta para conseguirem tratar para tratar o documento que vai te dar acesso ao documento, entendeu? É como se fosse intermediário. O excesso de burocracia acaba frustrando os angolanos. E muito desses caminhos acaba fazendo com que alguns angolanos barrem com pessoas que cobram dinheiro. Então, você vê pessoas que acabam dificultando o processo, de mais tarde ou mais para frente, você encontra a pessoa que te cobra, fica parecendo uma rede, mas muitas das vezes eles não têm nada a ver. É só cada um sendo corrupto do jeito dele. Então, são esses indivíduos que acabam manchando muito a imagem angolana. Ponto. Existe uma boa relação da Angola com alguns países mencionados aqui. E agora que o Brasil praticamente estendeu o prazo do visto, era de 2 anos, agora são 5 anos, fazendo ida e volta, com prazo de 90 dias no território brasileiro, vai ser muito mais comum vermos estrangeiros a obterem documentos angolanos. Só que vem o Ministério do Interior com tecnologias e uma modalidade que é capaz de apaziguar essa questão toda da corrupção. Tem novo estilo de passaporte. É um passaporte mais tecnológico que acarreta consigo tecnologias criptografadas quase incapazes de serem corrompidas, na qual vem com um chip, naquele chip contém uma base de dados do indivíduo. Então, mesmo se você tiver sem passaporte, com o telefone você tem seu passaporte, você basta ter aí os seus códigos necessários, praticamente você pode viajar para onde você quiser com aquele passaporte. O ministro do Interior acaba nos dizendo que é impossível fraudá-lo. Então, só o tempo vai nos dizer isso. Então, pessoal, resumidamente é isso. 20 estrangeiros, recentemente, há 2, 3 dias atrás, foram pegos na ilha de Luanda com documentações falsas para conseguirem obter o passaporte. E com certeza esses indivíduos queriam sair do país. É muito mais fácil sair da África, nos países da SADC, mas do sul da SADC, não vamos falar da SADC, do sul da SADC é muito mais fácil. Por quê? Porque são países mais estáveis, entendeu? São menos duvidosos. Se você tiver dinheiro para comprar passagem, pagar o visto e pagar a residência lá para se hospedar, você consegue visto em 6 meses, 3 meses, entende? É muito mais fácil. Então eles acabam optando em correr o risco de cometer o crime aqui e outras coisas mais. Bom, inscreva no canal, ative as notificações, não esqueçam de compartilhar o vídeo com vocês interessados. Eu sou o Nuno, nos vemos na próxima. É isso aí, tchau.